começar daqui 15 segundos, porque eu acho que é justo com quem já está aqui, e acho que vai entrar gente ao longo da live, beleza? Quem quiser se apresentar aqui, dar um oizinho no chat, beleza, já entrou mais gente, porque eu realmente não consigo saber quem está online. Mas, enfim, entrou mais 2 pessoas, eu vou só recapitular a última vez. Eu vou falar aqui sobre quem tem essa ideia de entrar numa pós-graduação, principalmente mestrado, que é a porta de entrada, e tem dúvidas sobre escolha de orientador, como é que faz um projeto, questão de bolsa, e vou fazer uma apresentação em PowerPoint. Se tiver pergunta, escreve no chat que eu vou responder ao final, já que eu não acesso o chat quando eu compartilho a apresentação, tá bom? E depois, no final, é isso. Vou responder pergunta e vocês escrevam aí. Qualquer problema também de som, se a qualidade ficar muito ruim, escrevam no chat, por favor. Então, vamos começar aqui, para respeitar quem já está aqui também. Já tem 10 minutos de live. Meu nome é Cid Boechat, eu sou mestre e doutor em design. Vou botar aqui a apresentação, que fala sobre mim também. Então, aparecendo, vou botar em modo de tela. Bom, é isso. Como está no título da live, o título dessa live é Pós-Semistério, o que eu preciso saber para pensar em entrar no mundo acadêmico. Meu nome é Cid, como eu falei, eu sou doutor em design e estou começando a trabalhar também como consultor acadêmico. Eu não gosto muito desses slides de quem eu sou, mas acho que aqui dá para eu estar no contexto da apresentação. Tá? Então, como eu falei, eu fiz mestrado e doutorado em design na PUC-Rio. Aliás, peço desculpa, só uma questão, porque eu moro do lado de uma escola e tem criança, mas espero que não atrapalhe. E sou graduado em comunicação social pela FRJ, tá? E eu faço avaliação também em 2 revistas científicas, uma chamada EAD em Foco e a revista Ergodesign HCI. Revista científica, esse trabalho de avaliador é a pessoa que lê os artigos não sem o nome, né? Ou chama de blind review. Você lê sem saber quem é que escreveu e avalia se ele tem qualidade suficiente para ser aceito na revista ou se precisa de alguma correção, etc. Então, eu tenho muito contato com essa questão da escrita de artigos científicos. Então, tudo bem. Eu, já começando a falar do assunto mesmo da live, eu me graduei em 2002, mas eu só fui fazer uma especialização em design também 8 anos depois, em 2010, e só fui entrar no mestrado em 2016. Então, assim, eu levei ou 6 ou 14 anos, se você pensar desde a graduação, para perder um certo ranço que eu tinha com a academia. Eu acho que, pela universidade que eu estudei, no caso a FRJ, na época eu tinha uns professores com uma visão muito elitista do que era um processo acadêmico, que era pós-graduação, sabe? E eu não me sentia confortável em entrar nisso, fora toda a questão de ABNT, de ter que ler, aquela formatação. E eu só eu levei esse tempo todo para perder esse ranço, porque eu tive pessoas ao meu redor, no meu trabalho, eu trabalho com vários acadêmicos, para desmistificar, tirar essa má impressão. E acho que é um pouco isso que eu vou tentar fazer aqui hoje com vocês, modestamente também. Então, sobre o que eu vou falar hoje? Entrar nesse mundo acadêmico, acho que, antes de tudo, é uma aposta e um comprometimento. Tá? É uma aposta porque eu não sabia, quando eu comecei, se eu tinha o perfil exigido para isso, né? Se eu ia conseguir ler tanta coisa, escrever tanta coisa, se eu seria capaz de entregar uma pesquisa, de fazer uma pesquisa de campo, apresentar os trabalhos em público. E também um comprometimento porque, ao contrário da graduação, você tem uma série de complicadores, de responsabilidade quando você, por exemplo, tranca a matrícula ou você abandona, sabe? É bem mais complicado. Porque os programas de pós-graduação, eles dependem da conclusão dos alunos para ter uma boa avaliação na CAPES. Né? Se você tem uma desistência muito grande, esse curso é menos avaliado. Fora que, se as pessoas começam a abandonar o curso, vem menos bolsas para o seu programa. Então, é uma questão também de comprometimento. Outra coisa que eu acho legal explicar aqui para quem está realmente tentando começar é que existem 2 tipos de pós-graduação, o lato sensu e o stricto sensu. Né? O lato sensu é uma pós mais generalista, são os famosos MBAs
e as especializações, né? São mais voltadas para a prática profissional, geralmente, que você recebe um certificado que é reconhecido, mas não é um diploma, né? E geralmente o trabalho ele é um pouco mais simples do que ele não é uma dissertação, vamos dizer. E o stricto sensu é realmente mais acadêmico um pouco, como mestrado e doutorado, você recebe um diploma que ele confere um título de mestre ou doutor. E é mais essa segunda opção que eu vou falar aqui hoje. Por que buscar o mundo acadêmico? Eu acho que essa pergunta tem que estar em todo mundo que vislumbra tentar entrar na academia. Na minha experiência pessoal e com todos os alunos que eu conheci nesses 6 anos, né? Eu acho que existem esses 3 principais fatores e eles meio que se conversam, sabe? Que é a recolocação profissional, o interesse por um assunto que você tem, que você quer abordar, ou a inquietação, algo que você te incomoda e que você quer tentar resolver. Eu vou falar um pouquinho de cada um. A recolocação profissional. A academia é legal, eu acho bem interessante, porque é um local onde a idade da pessoa não é mal vista, em geral, como muitas vezes no trabalho você vê pessoas de 45, 50 anos, às vezes sendo demitidas, porque são mais velhas. É até interessante você ser um pouco mais velho para entrar na academia, porque você traz uma ideia de experiência, principalmente quando você já trabalhou muito tempo no mercado, e aí você consegue reunir essa vivência profissional do mercado com o conhecimento acadêmico que você vai adquirir na pós-graduação, né? E isso é bem legal, eu acho, bem visto, pelo menos onde eu estive, a pessoa que faz isso do que um recém-formado, um recém-graduado que já quer logo emendar um mestrado. E também tem a pessoa que se desiludiu ou cansou do trabalho e busca uma nova carreira no magistério. Eu, por exemplo, estudei com uma pessoa na PUC que tinha um ótimo emprego numa multinacional, mas que estava muito cansada. Ela trabalhava muitas horas por dia e ela juntou um dinheiro, fez um pé de meia e largou o trabalho para se dedicar ao mestrado e doutorado para dar aula, para ter um ritmo de vida um pouco menos estressante. Não que um professor não se estresse, mas enfim, o interesse por um assunto, né? Às vezes a gente gosta muito de um assunto ou de uma área do conhecimento que a gente acaba abandonando para trabalhar em outra coisa. Por exemplo, aqui, um jornalista que gostaria de ter feito letras, ou uma designer que gostaria de ter feito arquitetura, ela tem aquele desejo, ela não realizou, e a pós-graduação é uma forma de você explorar esse assunto de interesse, ligando ele à sua área de trabalho, sabe? Você não precisa largar o trabalho para fazer isso. Numa pesquisa tipo multidisciplinar ou interdisciplinar. Então, você se intera sobre esse novo assunto sem precisar de outra graduação, sem precisar de um vestibular, nada disso. Então, eu, por exemplo, sempre gostei de design, mas eu optei pela comunicação na minha graduação. Aí, quando eu fiz mestrado e doutorado, eu fiz em design, mas eu incluí tópicos, por exemplo, sobre educação, que é a minha área de trabalho. Então, eu consegui reunir tanto o que eu me formei, o que eu gostava e o que eu trabalhava. O ideal sempre... O ideal não, cada um sabe. Mas, para mim, eu achei bem legal fazer isso. E a inquietação, eu acho que isso é muito legal. A academia ainda é um lugar onde você consegue discutir e analisar algumas coisas que o ambiente de trabalho corporativo não tem espaço, sabe? De reflexão sobre a sua prática, de autorreflexão ou do que está acontecendo. Muitas vezes na empresa você apenas faz as coisas. Você não tem tempo de ter essas discussões. Então, muitas pessoas buscam movidas por problemas do trabalho e questões pessoais que incomodam e geram questionamentos. Então, por exemplo, se você tem um parente com problemas de locomoção e a sociedade não tem nada de acessibilidade. Então, você, por exemplo, tem esse primeiro tema que eu botei. Como ter uma cidade com mais acessibilidade? Você pode discutir isso ou porque você tem uma experiência pessoal de você ter esse problema, essa dificuldade de se locomover, ou alguém que você conhece, ou de você ver na rua e achar um absurdo, né? E outras questões aqui que eu botei de comunicação, como gerir, essa, por exemplo, é da meu mestrado, como gerir equipes multidisciplinares de produção de material didático, como melhorar a experiência dos pacientes de hemodiálise. Ou seja, você pega uma situação cotidiana, seja de vivência ou de trabalho, e você faz uma pesquisa em cima daquilo porque aquilo te incomoda, aquilo te inquieta.
É bom também dar uma diferenciadinha, assim, o que é o mestrado e o doutorado. O mestrado, eu acho que é uma forma de você descobrir se você realmente gosta daquilo, se é para você, e é uma pesquisa um pouco menos profunda, se bem que eu, pessoalmente, acho o mestrado tão ou mais difícil quanto o doutorado, porque ele é muito rápido. Você tem só, se você cursar as disciplinas no primeiro ano, você tem só o segundo para fazer o seu trabalho final, a sua dissertação. É muito corrido. E o doutorado é mais para quem já tem certeza do que ele busca, que quer dar aula, que quer ser um pesquisador. Né? A pesquisa para você ser doutor é mais profunda, até porque o tempo de formação é mais longo, que são 4 anos. Mas eu acho que em todos os casos, a pesquisa acadêmica ela é também uma pesquisa sobre você mesmo, sabe? De autodescoberta. É você descobrir se você realmente gosta ou não gosta daquilo, se você é ou não é mesmo capaz. Eu evolui muito, não só como pesquisador, mas todas essas questões ao entrar no mundo acadêmico, sabe? Você se conhece bem melhor também, você descobre coisas que você não sabia fazer, ou coisas que você achava que não conseguia fazer. Acho que, não sei se o Anderson ainda está online, mas se você, a hora que você consegue finalizar a sua dissertação e ver ela pronta, que você escreveu cento e tantas páginas, você fica realmente muito feliz que você não sabia se conseguiria. E por outro lado da moeda, por que evitar? Quais são os motivos principais para você não entrar nessa? Eu acho que uma coisa básica, assim, eu não gosto de ler e de pesquisar. Isso é muito complicado, cara. Você vai ler muito. Você vai ter que ler muito durante a sua pós-graduação. E muito, cara. E também, assim, a questão de não gostar de dar aula ou de apresentar trabalho em público, dar palestra, você é meio que uma das coisas principais da pós-graduação é também te treinar, não vou dizer forçar, te treinar a ser uma pessoa que consegue falar em público, já que você, teoricamente, vai chegar num ponto, ao final, de se tornar um professor. Né? E, além disso, mas se você busca algo só para complementar o que você já faz, e não quer largar o trabalho, você não quer ser um pesquisador, você talvez valha a pena procurar os MBAs, como eu falei, especialização, ou um mestrado profissional. Tá? O mestrado profissional, a diferença principal dele é que ele não quer formar um pesquisador. Né? Ele não espera que você depois vá continuar pesquisando. É mais uma coisa voltada ao seu trabalho, é te ensinar o básico da pesquisa, onde localizar as coisas que interessam na profissão, e o trabalho final, em geral, é um projeto ou estudo de caso, não é uma dissertação. Então, pode ser uma boa opção para quem quer um título para aumentar o salário como um adicional de qualificação, né? Ou utilizar o projeto final, o estudo de caso, para o seu próprio trabalho. Tá. Uma coisa muito que todo mundo sempre quer saber é a questão da mensalidade e da bolsa. Uma coisa legal de falar é que desde 2023 você consegue acumular a bolsa, CAPES principalmente, com uma atividade remunerada ou outros rendimentos. Eu, por exemplo, quando eu fiz tanto mestrado quanto doutorado, eu não podia receber bolsa porque eu já tinha uma fonte de renda, eu tinha um emprego formal, então a bolsa acabava indo para as pessoas que só estudavam mesmo. Tá? E a exceção a isso, a essa lei de 2020, essa mudança na lei de 23, é que você não pode acumular bolsa do mesmo nível de recursos federais. Tá? Você não pode ter uma bolsa da CAPES e do MEC, vamos dar um exemplo assim. Tá? Agora, uma coisa que é legal falar é que as diferentes instituições, né, os diferentes programas, eles têm autonomia para escolher os critérios para permissão ou vedação para quem vai receber bolsa ou quem pode acumular bolsa. Por que tem isso também? Às vezes você não tem bolsa federal para todos os alunos de um programa. Vamos dizer que você tenha 20 pessoas no mestrado e você recebe 15 bolsas da CAPES. Então, alguém vai ficar sem. Então, esse critério é da própria instituição. A CAPES não regulamenta isso. Então, provavelmente vai escolher quem não tem emprego, vamos dizer, tá? Então, o que eu quis dizer com isso é que quando você for tentar fazer um mestrado tal, consultar o regulamento do programa ou entrar em contato com a universidade para verificar as regras específicas da bolsa lá. E nesse quadro eu botei os valores atuais até outubro, acho que não mudaram ainda, dos valores da bolsa, o mestrado 2.100, o doutorado 3.100 e o pós-doc 5.200 reais. Sobre a questão da mensalidade, geralmente se espera que a pós vai ser de graça só nas universidades públicas,
Isso é meio que verdade, mas você tem universidades como a PUC-Rio, por exemplo, e as outras provavelmente também, que elas não são consideradas universidades particulares, elas se apresentam como universidades, esqueci o termo agora, mas enfim, ela não visa lucro, comunitárias, ela é uma universidade comunitária, ela não visa lucro. Então ela oferece muita isenção de mensalidade na pós-graduação. Por quê? Porque senão ela não consegue atrair pesquisadores, né? Os alunos vão todos para a FRJ, para a UERJ, enfim, USP, e a PUC não vai ter produção acadêmica. Então, geralmente, ninguém paga pós-graduação na PUC, tá bom? Além disso, a CAPES oferece o chamada Bolsa Taxa, que é onde o estudante recebe o valor da mensalidade, exatamente o valor, e repassa obrigatoriamente todo mês para a universidade, mas não fica com o dinheiro. Então, a gente tem essas três modalidades, em geral, são essas três que você encontra num programa de pós. A isenção, que vem direto da universidade, a universidade não te cobra, não tem nada a ver com CAPES, governo federal, nada disso. A bolsa positiva, que é, além de não pagar, você recebe aquele valor que eu falei na outra página, né, 2.100, 3.100, e a chamada bolsa taxa, é o valor da mensalidade e você tem que todo mês transferir ele para a sua universidade, e depois você presta conta disso para a CAPES. Agora, essas bolsas, tanto a positiva quanto a bolsa taxa, ela te traz obrigações que você precisa realizar durante o curso, tá? Por exemplo, você é obrigado a cursar mais 2 períodos de estágio em docência, na PUC é assim, pelo menos no design. Publicar um determinado número de artigos até o fim do curso. Eu, por exemplo, eu fui bolsa taxa só. Então, no doutorado, eu tive que publicar numa revista e publicar, acho, 2 ou 3 artigos em os chamados anais de eventos, né, os proceedings, que a diferença é que a revista científica acadêmica ela é bem mais criteriosa em publicar, porque ela tem muito volume. Então, conta mais ponto você publicar na revista, enquanto os eventos não são fáceis, mas valem um pouco menos. Então, você tem um determinado número de publicações que você precisa ter para se formar. Mas são coisas que, assim, em tese, você já meio que já é ser obrigado a fazer mesmo. Faz parte do processo, então não é nada que vá ser desesperador, assim. Então, essa questão também é muito importante. E eu falei lá atrás sobre a questão do comprometimento. Caso você interrompa, assim, larguei o mestrado, larguei o doutorado, ou você não consiga terminar, acabou o prazo, eu não entreguei a dissertação, você tem que devolver tudo que recebeu durante os anos que você teve cursando. Então, é o melhor motivo para você não largar de jeito nenhum, é quando você faz a conta de quanto você teria que devolver, recebendo 3.100 todo mês, e depois lá no terceiro ano de doutorado você tem que ver quanto você teria que pagar. Você tem que prestar conta disso para o governo federal. Então, agora eu vou falar assim, sobre o que falar e pesquisar, né? O tema, vamos dizer assim. Então, toda pesquisa, seja de mestrado ou doutorado, ela gira em torno de uma questão central, de uma pergunta. E é ela que você vai tentar responder no seu estudo, mesmo que apenas no contexto da sua pesquisa. Ou seja, você não tem perna, não tem braço, não tem condição de responder uma questão global. Você vai pegar essa questão e, dentro daquele pequeno contexto ou daquele pequeno grupo que é a sua pesquisa de campo, você vai tentar responder isso. Tá? Essa questão central é o seu problema de pesquisa. Tá bom? E, como eu falei, muitos desses problemas eles são movidos por questões de trabalho ou pessoais. Então, da acessibilidade, essas 3 perguntas que estão aqui no quadro, elas são problemas de pesquisa, questões centrais de uma pesquisa. E aí você consegue amparar essas questões com contextualização, né, de fontes bibliográficas que você pesquisou, ou em outras questões norteadoras que ajudam ela. Então, aqui, por exemplo, eu vou ler para vocês como eu contextualizei a minha questão da dissertação de mestrado. Então, vamos lá. Segundo livros, artigos e pesquisas, a EAD encontra algumas questões problemáticas causadas pela sua natureza. Entre elas, dificuldade de adaptação de professores, alunos e profissionais. E crescimento muito rápido da educação à distância brasileira, no momento que a gente tem uma grande necessidade de uso de ferramentas tecnológicas.
Então, essa segunda questão tornou a EAD muito dependente de pessoas, de equipes multidisciplinares, como desenhistas instrucionais, docentes, designers web e tutores. Então, essas particularidades da EAD podem causar o estranhamento desses atores, gargalos de produção, erros processuais e estruturais. E esses motivos ajudariam a evasão de alunos e o fim dos cursos. Então, basicamente, eu falei que a AD cresceu bastante, que ela tem coisas intrínsecas a ela, como a dificuldade de adaptação, ela cresceu muito rápido, a gente está no momento de tecnologia aparecendo toda hora, e isso tornou necessário você ter essas pessoas trabalhando para você, e isso pode dar problema. Então, com esse contexto, que eu tirei lendo autores, sabe, que tem citações, tem fontes, eu tenho a questão de pesquisa. Então, considerando esses problemas citados, como utilizar o design e ergonomia para elaborar colaborativamente propostas de mudança na cultura de trabalho e na gestão de pessoas e de processos em ambientes multidisciplinares de EAD? Não precisa ser uma pergunta tão grande, mas, enfim. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa contextualização, utilizei o campo de estudo que eu queria, que é o design e ergonomia, e vou tentar propor, usando a visão do design, forma de tentar resolver esses problemas que eu vivenciava no meu trabalho. Tá bom? Então, é isso que eu estou falando aqui. Em resumo, você vai pegar esse incômodo inicial e você contextualiza ele através das referências e questiona como você pode tentar achar soluções ou mitigar o problema pela ótica da área de conhecimento que você escolheu, no meu caso, design. E uma coisa que é bom falar de escala, tá? A sua pesquisa ela não é um fim nela mesma. Você dificilmente vai resolver ou encerrar um problema de pesquisa. Você está, na verdade, adicionando mais um capítulo ou um tijolo numa construção do conhecimento. Você vai se basear no que veio antes, que são essas referências, e você vai adicionar novos pontos para as pessoas que vão pesquisar depois de você. Isso é uma coisa muito legal. A gente pensa assim, caramba, vou ter que escrever uma tese e vou começar do papel em branco, do nada, do papel em branco. Você nunca começa do nada, porque várias pessoas já falaram disso antes de você. Você só vai tentar adicionar o que a sua visão ou que a sua vivência pode contribuir nessa questão. Então, sempre uma dica, pesquise sobre o tema. Se você tem um tema que você gostaria de abordar no seu anteprojeto ou no seu mestrado, doutorado, dá uma pesquisada antes, veja o que já foi dito sobre isso e o que falta dizer, o que você acha que falta dizer. E pensa para pensar assim, o que é a sua bagagem pessoal e esse campo que você escolheu de estudo para abordar o problema pode contribuir, né? Eu gosto muito dessa frase que está no quadro, que quando você aplica uma ótica diferente a um problema de outra área, né, você consegue talvez criar novos conceitos através de perguntas que não tinham sido pensadas, né? E isso pode trazer soluções inovadoras. Então, nesse caso, só dando o caso minha dissertação, eu estava falando uma questão de gestão de pessoas, mas eu não estava abordando pela ótica do RH ou da psicologia, enfim, da administração. Eu fui falar sobre a ótica do design, que eu achei que eu podia contribuir para coisas novas para essa discussão. Outra coisa muito importante é essa hora de decidir qual universidade ou programa de pós-graduação eu vou tentar. Então, algumas dicas que eu vou dar sempre para vocês é observar a política de bolsas e, se for o caso, de isenções antes de se inscrever. Leia o edital sempre. Se você tiver em dúvida sobre o edital ou ele não saiu ainda, porque cada programa lança o edital em diferentes épocas do ano, pega o do ano anterior e dá uma lida. Provavelmente ele não vai mudar muito, tá bom? Porque é bom entender que cada unidade, né, a escola de administração, a escola de design, etc., e cada universidade tem particularidade nos programas, tá? Por exemplo, o design na PUC, você já entra escolhendo um orientador. Em outros programas eu já vi que você define o orientador depois que você já começou a ter aula, na metade do curso, tá? E é bom ler também no edital sobre o método de entrada. A prova, a entrevista, tal, e o que é pedido no anteprojeto, tá bom? Essa dica eu acho muito importante. Se você conhece alguém cursando esse local, ou alguém já formado, peça informações.
e indicação de orientadores. Isso é muito importante. Pergunta bastante sobre o estilo do docente que você quer, que você está de olho, que te oriente, tá? Tem uns que são mais presentes, que acompanham mais o aluno, tem orientador que larga o aluno solto e só chega no fim do ano e pergunta como é que está o projeto. Tem outros que, infelizmente, tentam impor ou modificar o tema da sua pesquisa, tá? Para ficar parecido com o que ele está pesquisando. Então eu botei essa frase grifada aqui: a pesquisa é sua, entendeu? Quem te orienta, ele tem que estar ali para te ajudar no seu processo de pesquisa. É claro que o orientador ele sempre vai te dar dicas ou até sugestões de mudar alguma coisa que talvez você esteja com um escopo muito grande, que não vai dar para terminar e tal. Isso é normal, tá? Mas ele não pode querer mudar o seu tema para ficar parecido com o dele, tá? Então, quem te orienta trabalha para você e não o contrário, tá? Eu já soube de histórias, eu nunca passei por isso, mas já soube de história de orientador que bota o orientando praticamente para trabalhar para ele, fazer coisas para o laboratório dele que não tem nada a ver com a pesquisa. Então, essa frase do quadro é: os ex-alunos, né, ex-alunas, são a melhor fonte de informações sobre o programa de pós-graduação. Melhor que professor, melhor que edital, sempre perguntem também para um ex-aluno, se vocês encontrarem. Ou um aluno ou um ex-aluno. Aí a escolha do orientador, que é uma coisa muito importante. É legal sempre você ter contato com os docentes, pessoalmente, se der, para avaliar qual dessas pessoas se encaixaria melhor na pesquisa que você está pensando. Qual deles pesquisa algo próximo de você. Não é tudo. Você pode ter professor do mesmo laboratório, sentam um do lado do outro, mas um está na mesma vibe da sua pesquisa e o outro não tem nada a ver. Então é bom você ter essa escolha. Então, peça indicações. Uma dica que eu dou é você entrar nas páginas dos programas de pós-graduação, dos laboratórios, e pesquisar o Lattes desses professores. O Lattes é um currículo que depois eu posso até botar o link no chat, que os acadêmicos são obrigados a ir lá colocar a produção deles, o que eles estão orientando, o que eles estão publicando. E geralmente na página do programa de pós, eles botam o nome do professor e o link para o currículo dele. Então, se tem um cara que você acha que está pesquisando uma coisa legal, clica no link, olha lá o Lattes dele, vê o que ele orientou, o que ele anda orientando, o que ele já está pesquisando, para ver se bate com o tema que você está a fim de fazer, tá bom? Ou dos alunos que ele orienta. Enfim, você consegue conhecer o perfil dele um pouco, pelo menos no que ele produz, para você não cair numa armadilha de pegar uma pessoa que não tem nada a ver com o que você quer fazer. Tá? É legal também conversar com essa pessoa antes de se inscrever, ou nem que seja por e-mail, mas assim, você apresentar a sua ideia de pesquisa, se você já tiver o anteprojeto mais ou menos escrito, mandar, ou conversar sobre o que você está pensando em pesquisar, e para ver se ele topa te orientar se você passar. Ou assistir uma disciplina como ouvinte. Eu não fiz isso, mas eu conheço muita gente que estreitou contato assim na pós-graduação fazendo uma disciplina como ouvinte, tá? E aí, se você falar com essa pessoa, como eu falei, fala da sua ideia de pesquisa, pergunta de antemão se tem interesse em orientar, especialmente, como foi o meu caso, quando você tem que escolher o orientador já na inscrição. Na PUC, você tem que marcar um orientador e uma segunda opção, caso não aceite. Tá? Então, se você marcar sem falar com a pessoa, de repente ela não tem interesse e ela vai te jogar para outro. Então, é sempre bom perguntar para a pessoa antes. E o processo de entrada, né? O processo de seleção varia muito de cada unidade, como eu falei. Em geral, você vai ter que entregar uma documentação, um diploma da graduação, etc. O anteprojeto, que eu vou explicar um pouquinho o que é, e o memorial descritivo. Depois disso, estando tudo ok, você faz uma prova escrita, e aí tem uma entrevista ou defesa do anteprojeto para um docente ou uma banca. Então, leia o edital sempre para saber qual é o processo de seleção do programa que você está querendo estar de olho, beleza? Então, aqui explicando o que é cada coisa, o anteprojeto ele é uma versão bem reduzida da sua pesquisa, o que você está pensando em fazer, uns autores que você já leu, qual é a relevância da pesquisa, isso é sempre bom falar, qual é a relevância social e acadêmica ou profissional, mercadológica disso. E você, na entrevista, vai falar sobre o anteprojeto. Tá? E é fundamental
você ter um bem legal. Eu, por exemplo, eu fui reprovado uma vez, a primeira vez que eu tentei fazer o doutorado, eu não passei, porque o meu projeto, vendo hoje, não estava muito legal, o tema da minha pesquisa. No ano seguinte, eu refiz e passei. Tá? O memorial ele é uma carta sobre você. Você conta a sua trajetória, quais as razões que você está pensando que te levaram a tentar após e por que você está escolhendo aquele curso de universidade, tá bom? É bom você falar também da sua, um pouquinho, vou até entrar um pouquinho no slide seguinte, falar da sua disponibilidade de tempo, né, para fazer a pesquisa, também é bem legal falar isso. E a entrevista é a etapa final. Eles vão te perguntar sobre sua proposta de pesquisa e a capacidade de realizar e concluir o curso, né? A entrevista ela pode ter um professor ou uma banca, né? Dependendo do local. E você pode ter que levar um PowerPoint, se quiser, ou você se senta na frente da pessoa e fala. Tá? Eu passei pelas duas situações já. Então, o que é o anteprojeto, né? Você vai propor um tema e vai justificar, como eu falei, justifica a relevância social ou acadêmica dele através de referências de outros autores, tá bom? Então você pode em geral incluir tema de pesquisa, problema de pesquisa, qual o objeto de estudo, o objetivo geral, o objetivo específico, a relevância, a proposta de métodos e técnicas. Assim, se você já pensa em fazer, por exemplo, você está fazendo uma coisa no seu trabalho e a pesquisa que você acha que vai fazer é entrevistar as pessoas e depois pegar o resultado das entrevistas e fazer uma análise do discurso, vamos dizer, tá? Então você já bota aí que a sua ideia geral é fazer esse tipo de método e técnica. E também um referencial teórico preliminar, os caras que você já começou a ler, os autores que você já começou a ler para ver o que está sendo dito sobre o assunto, tá bom? Eu inclusive, penso em fazer uma live só sobre o anteprojeto depois, senão vai ficar enorme aqui, porque cada item desse assim dá para falar bastante, tá bom? É interessante também apresentar, como eu falei, as suas facilidades de pesquisa, que eles chamam, né? Horário flexível, se o seu emprego consegue, ou se você já trabalha no lugar onde você quer realizar a pesquisa de campo, sabe? Uma coisa é você fazer a pesquisa no seu próprio, na sua própria sala, vamos dizer, e outra é você tentar uma coisa super restritiva, tipo uma empresa, sabe? Que talvez tenha um segredo industrial e tal, e que vai ser super problemático conseguir falar com as pessoas, tá bom? E uma ideia de cronograma das suas atividades. Eu pretendo começar a pesquisar em tal semestre, eu pretendo fazer as disciplinas no semestre X ou Y, tal, considerando o número de semestres total. Por exemplo, o mestrado são 4 semestres, tá? E para ajudar nesse processo, eu recomendo você consultar um livro de metodologia científica, quando você for fazer um projeto. Um livro muito utilizado é esse Fundamentos de Metodologia Científica, de Lakatos e Marconi. Tá? Ele é vendido pela editora Atlas, mas ele é facilmente encontrado na internet. Mas eu não falei isso aqui, tá? Mas se procurar, acha. Tá bom? Basicamente isso. Eu agradeço. Não estou vendo quem está aqui. De repente estou falando para ninguém. Mas, enfim, vou parar de compartilhar aqui. Só falar rapidinho do consultor acadêmico. Vender um peixinho aqui para vocês. É um site que eu estou começando aqui. Tem 5 pessoas. É um site que eu estou começando um serviço de consultoria acadêmica mesmo. Eu vou até compartilhar aqui rapidinho o site com vocês, já que está tranquilo. Caramba, eu não sei fazer isso. Achei. Então, aqui é um site que eu estou começando agora, um serviço, não só por questão de financeira, mas acho que é um trabalho muito importante, cara. Eu senti muita falta de ter alguém para me ajudar, muitas vezes durante o meu mestrado e doutorado, com dúvidas pontuais sobre como escrever e tal. Então, eu estou começando esse trabalho de, por exemplo, revisão de artigos. Você quer entrar numa revista super concorrida e está com dúvidas sobre a sua gramática, ou sobre o que você está falando, eu posso ajudar.
a acompanhar um anteprojeto, você que está pensando em fazer um mestrado, mas ainda não sabe formatar legal, está com dúvida de como fazer objetivos, essas coisas, eu posso ajudar também. E revisão de teses, dissertações, de repente você tem uma questão, a gente acha que você entrega as coisas só no final do curso, mas todo meio do processo de mestrado ou doutorado, você tem a qualificação, que você já precisa ter um trabalho razoavelmente adiantado para mostrar para eles, para mostrar que você vai conseguir se formar. E a questão de acompanhamento mesmo, muitas vezes tem coisas que você pergunta para o orientador, para a orientadora, e eles não vão te responder, ou porque eles não têm tempo, ou porque, no caso do doutorado, por exemplo, eles vão falar, cara, você é um aluno de doutorado, você tem que saber. E aí você se vira para saber, para descobrir, porque eles não falam, tá bom? E também uma coisa que eu vou mostrar aqui, eu estou disponibilizando esse e-book aqui para quem... Eu só estou pedindo e-mail mesmo para enviar, ou para avisar de outras lives, não vou fazer spam. E é basicamente os slides dessa apresentação, formatados como livro, tá? Para você poder ler em casa, tirar dúvida, tá bom? Então, a consultoracademico.com.br, vocês conseguem ver esse e-book, tá? Ele é aqui, voltar para a tela do YouTube, e alguém tiver alguma dúvida aqui, não apareceu, Jarme, o site? Eu vou colar no... Pô, desculpa, cara, eu vou colar aqui no chat e vocês dão uma olhada lá em tudo que eu falei, tá bom? Desculpa aí. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu escreve no chat, eu posso perguntar, eu posso tirar aqui agora, se não, eu agradeço, tá bom? Funcionou legal o som? Não pipocou a internet? Minha irmã não avisou nada, então acho que funcionou. Assim, eu acho que as próximas eu penso realmente em fazer numa ferramenta que dê mais troca de ideia, sabe? Tipo um Meet ou o próprio Zoom, que eu acho que eu consigo ver quem está online, eu consigo responder pergunta de voz, sabe? Bem mais legal. Mas o YouTube tem essa facilidade de deixar o material gravado para quem não está podendo assistir agora ao vivo. Beleza? Então, alguma dúvida mais? Senão eu vou me despedindo de vocês, agradecendo bastante. E vou avisar de outras também, tá bom? Pretendo fazer outras também. Até repetir essa, porque muita gente não pôde assistir e eu estou muito no começo, né? Para fazer a divulgação. Eu tive um monte de problema hoje com a internet, quase não fiz. Então, se ninguém mais for falar nada, eu vou acabar. Olha lá. Pode ser? Beleza, gente, eu vou encerrar então, tá bom? Abraço, agradeço. E vai ficar salva no YouTube. E quem quiser, eu vou mandar o link, tá bom? Obrigado, boa noite para vocês. Obrigado pela força. Tchau, tchau.